celular. Em nome da Presidência da Câmara Municipal de Feira de Santana, iniciamos a 40ª sessão solene desta Casa Legislativa, referente à segunda etapa do terceiro período da 18ª Legislatura, para comemorar o Dia da Cidade, pela passagem dos 186 anos de emancipação política de Feira de Santana. Neste momento, passamos à composição da mesa de honra. Excelentíssimo vereador José Carneiro Rocha, presidente desta Casa Legislativa. Excelentíssimo doutor Colbert Martins da Silva Filho, prefeito municipal de Feira de Santana. Cadê meu cineta aí? Aqui. Doutor Cleudson Santos Almeida, procurador-geral do município de Feira de Santana. À esquerda de Deus Pai. Professor Carlos Alberto Alves Lima, mestre em História pela Universidade Estadual de Feira de Santana, coordenador da editora Na Carona e palestrante desta sessão solene. Professor Juliano Mota Campos, mestre em História pela Universidade Estadual de Feira de Santana, coordenador da editora Na Carona e palestrante desta sessão solene. Reverendíssimo Dom Zanoni Demetino Castro, arcebispo metropolitano de Feira de Santana. Convidamos para compor o plenário desta Casa Legislativa o senhor Paulo Aquino, secretário municipal de governo. Deputado estadual Everton Carneiro da Costa, Tom, também ex-vereador desta Casa. E o deputado estadual José de Arimateia, também ex-vereador desta Casa. Senhor Carlos Brito, secretário municipal de Planejamento. Senhor Eli Ribeiro, vereador licenciado e secretário municipal de Habitação. Senhor Justiniano França, vereador licenciado e secretário municipal de Serviços Públicos. Senhor Valdomiro Silva, secretário municipal de Comunicação Social. Senhor Ozeni Moraes, secretário municipal de Gestão e Convênios. Senhor Pablo Roberto Gonçalves da Silva, secretário municipal de Desenvolvimento Social. Senhor José Ferreira Pinheiro, secretário municipal de Desenvolvimento Urbano. Senhor Antônio Carlos Borges Júnior, secretário municipal de Trabalho, Turismo e Desenvolvimento Econômico. Senhor Sebastião Eduardo da Cunha, secretário municipal de Administração. Doutora Denise Mascarenhas, secretária municipal de Saúde. Senhor Joedilson Machado de Freitas, secretário de Agricultura, Recursos Hídricos e Desenvolvimento Rural. Senhora Gilbert Lucas, diretora-presidente da Fundação Hospitalar de Feira de Santana. Senhor Mário Borges, chefe de gabinete do prefeito municipal de Feira de Santana. Doutor Marcos Carvalhal, presidente da OAB, subseção Feira de Santana. Senhor Carlos Geilson, ouvidor-geral do Estado da Bahia e ex-deputado estadual. Senhor Genésio Serafim de Lima, ex-vereador desta Casa. Senhora Odávia Leite, esposa do vereador Edivaldo Lima. Senhor Silvio Tito, nesta sessão solene, representando a deputada federal Daiane Pimentel. Senhor João Marcelo Azevedo Gomes, diretor de iluminação da Secretaria Municipal de Serviços Públicos.
A pedido do presidente desta Casa Legislativa, convidamos os deputados Everton Carneiro e José de Arimatea para comporem a mesa de honra. Com a palavra, para a declaração de abertura desta solenidade, Sua Excelência, o presidente da Câmara Municipal de Feira de Santana, vereador José Carneiro Rocha. Senhoras e senhores, muito boa tarde. Sob a proteção de Deus e em nome da comunidade, declaro aberta a 40ª sessão solene para comemorar o Dia da Cidade de Feira de Santana pela passagem dos seus 186 anos de emancipação política. Anunciamos neste momento a execução do hino nacional brasileiro. Ipirangas, margens plácidas, de um povo heróico brado retumbante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria mãe, idolatrada, salve, salve, Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce, se em teu formoso céu risonho límpido, a imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza, és velho, és forte, padre do colosso, e teu futuro espelha essa grandeza, terra adorada, entre outras mil és do Brasil, ó pátria amada, os filhos desse sol gente, pátria amada, Brasil. Imenso esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras do Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo, do que a terra mais garrida, Deus lhes
teus olhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó Pátria Mãe, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, o lábaro que ostentas estrelado, dedica o verde louro desta flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas ergues a justiça clava forte, verás que o fim do teu não foge a luna, nem teme quem te adora a própria morte, terra adorada, entre outras línguas do Brasil, ó Pátria amada, os filhos desse sol resplandente, Pátria amada, Brasil. Passo a palavra ao presidente desta Casa Legislativa, o vereador José Carneiro Rocha. Solicito ao primeiro secretário desta Casa Legislativa, o vereador Cadmiel Mascarenhas Pereira, que proceda à leitura do expediente desta sessão solene. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Saúdo a todos na pessoa do prefeito Colbert Martins da Silva Filho. Senhor presidente, o que tem no expediente do dia, uma moção da Assembleia Legislativa da Bahia, Governo do Estado da Bahia, Assembleia Legislativa do Estado, Gabinete do deputado José de Arimateia. A moção, a Assembleia Legislativa do Estado da Bahia faz inserir na ata de seus trabalhos esta moção de congratulação e aplausos pelo aniversário de 186 anos de emancipação política do município de Feira de Santana. Será com a imensa alegria que já transborda no meu peito que no próximo dia 18 de setembro comemoraremos a passagem dos importantíssimos e históricos 186 anos de emancipação política da minha querida cidade de Feira de Santana, a nossa princesa do sertão. Por este motivo, envio, através desta moção de congratulação e aplausos, a minha saudação, meu abraço simbólico, os meus parabéns a esta terra que com muita hospitalidade me acolheu, estará para sempre em meu coração, assim como este povo trabalhador, guerreiro e firme, em seus princípios, a quem considero como irmãos conterrâneos. Um fato que muito me alegra é que a parte da sua história confunde-se com a minha própria história pessoal, política e profissional. Deputado José de Arimateia, é o que tem para o presente momento, senhor presidente. Concedo a palavra à vereadora Jerusa Sampaio para saudar a todos os presentes em nome desta Casa Legislativa. Boa tarde a todos e a todas. Quero saudar o excelentíssimo vereador José Carneiro Rocha, presidente dessa Casa Legislativa, o excelentíssimo doutor Colbert Martins da Silva Filho, prefeito municipal de Feira de Santana, o doutor Cleudes Almeida, procurador-geral do município de Feira de Santana, o professor Carlos Alberto Alves Lima, mestre em História pela Universidade Estadual de Feira de Santana, coordenador da editora Na Carona, palestrante desta sessão solene. Professor Juliano Mota Campos, mestre em História pela Universidade Estadual de Feira de Santana, coordenador da editora Na Carona, palestrante também dessa sessão solene. O reverendíssimo Dom Zanoni Dementino Castro, arcebispo metropolitano de Feira de Santana, o deputado estadual Arimateia, o deputado estadual Everton Carneiro da Costa, deputado Tom. Quero saudar todas as autoridades presentes, representadas, secretários, ex-vereadores, ex-deputado Carlos Geilson, diretores, superintendentes, funcionários desta casa e do nosso município. E, em nome de minha irmã Gleide, que está aqui, eu saúdo todas as mulheres presentes nessa sessão, em nome do amigo também Gerson, que também se faz presente no plenário, eu saúdo todos os homens aqui nessa sessão, a imprensa escrita e falada,
os nossos amigos internautas que sempre nos prestigiam. E, por último, nós que somos os anfitriões, com muito carinho, quero saudar os meus colegas vereadores, o vereador Antônio Carlos Passos Ataíde, o vereador Cadmiel Pereira, o vereador Edivaldo Lima, a vereadora Eremita Mota, o vereador Fabiano Davan, o vereador João Bililio, o vereador José Carneiro, vereador Luiz da Feira, vereador Lulinha, vereador Marcos Lima, vereadora Neinha, vereador Robecida Vassoura, vereador Roberto Torinho e o vereador Zé Filé. E de modo especial, quero agradecer ao vereador e amigo, presidente desta casa, o vereador José Carneiro Rocha, por ter me concedido a oportunidade de saudá-lo nessa sessão solene dos 186 anos de emancipação de Feira de Santana. Zé Carneiro tem sido um exemplo de líder. Ele é inteligente e tem muita habilidade no trato com todos os colegas. Zé Carneiro é justo e imparcial. Mas por que essa minha gratidão? Algo aparente tão simples para um vereador fazer uma saudação. Mas hoje, para mim, Zé, é um dia muito especial. Como uma boa parte dos moradores de Feira de Santana, eu sou filha adotiva. Cheguei em Feira de Santana em 1999, há 20 anos atrás, quando eu pensei que tudo estava perdido. Eu me encontrava lá no fundo do poço, desempregada, sem moradia, sem perspectivas. E Deus me conduziu para essa terra bendita e aqui, neste paraíso, nosso Senhor me resgatou, me concedeu uma nova chance para recomeçar ao lado da minha família. Agarrei com humildade todas as oportunidades. Eu tive fé para transcender as dificuldades. Eu fui resiliente. Aqui em Feira, eu fui amada, acolhida, restaurada. E para completar a minha alegria, Deus e os feirenses me deram esse presente de estar aqui nesta casa como vereadora. Hoje, Feira de Santana representa a minha casa e todos vocês, a minha família. Quero destacar a importância da Câmara Municipal em nossa cidade. Os meus colegas vereadores exercem com aptidão o papel de legisladores e de fiscalizadores da administração municipal, participando da elaboração de leis na defesa dos direitos dos munícipes. E vale ressaltar as outorgas de honrarias que são concedidas nesta casa e nesta tribuna. Já presenciei fortes emoções de pessoas que receberam título de cidadão feirense, validando o amor que tem por esta cidade. Assim como o ex-prefeito José Ronaldo, que tem uma vida dedicada ao desenvolvimento de Feira de Santana, Dr. Jorge Caran, uma sumidade na psiquiatria, e Dr. Augusto Aras, que recentemente foi indicado para ser Procurador-Geral da República, e muitos outros que são motivos de orgulho para os feirenses. Feira Santana, a minha, a sua, a nossa cidade, é a grande mãe que cuida dos seus filhos legítimos e acolhe os adotivos. Traz em seu portal os braços abertos para aqueles que desejam vencer e desfrutar dos seus encantos e magias. Feira é palco de sonhos e bagagens, com variadas expressões de vida e cultura. Feira, no movimento federalista em 1832, com uma grande heroína da independência, Maria Quitéria, nascida em São José das Itapoporocas, através da sua coragem e bravura, foi condecorada com a Ordem Imperial do Cruzeiro do Sul, pelo próprio imperador Dom Pedro, uma feirense que mudou a história do país. Eu quero interromper só um pouquinho para me justificar que eu, infelizmente, não saudei os secretários, os diretores, superintendentes e funcionários também aqui se fazem presentes. E muitos feirenses, com seus diversos e relevantes talentos, são reconhecidos como grandes personalidades, como Divaldo Franco, Raimundo de Oliveira, Colbert Martins, Georgina Erisman, Godofredo Filho, Luiz Caldas, César Romero, Carlos Pita
Eurico Alves, Juraci Dória, Franklin Machado, Gilmário e dentre outros nomes. Peço desculpa não ter como citar, pois não haveria tempo. Bem, falar sobre Feira de Santana é algo fantástico e encantador. Só imaginar que tudo isso começou na década de 1820. Um casal de português, Domingos Barbosa de Araújo e Ana Brandoa, nasceu do convívio simultâneo da maior feira livre da Bahia, no povoado de Santana dos Olhos d'Água. Cultura e raízes de um povo que não podem ser esquecidas. Tudo começou no Casarão dos Olhos d'Água. E aproveito a oportunidade para parabenizar o prefeito Colbert Martins, que, em menos de 2 anos, vem dedicando os seus dias, fazendo política com muita seriedade e respeito ao feirense. E tem o resultado do seu trabalho como resposta aos adversários que tentam prejudicá-lo com críticas destrutivas, tentando coibir o desenvolvimento de Feira de Santana. Dentre tantas ações do governo de reformas, pavimentações, entregas do novo centro de convivência Dona Zazinha, valorizando o idoso, Vossa Excelência deu um show de inclusão social. Quero parabenizar e ressaltar que deu início às obras de restauração do Casarão dos Olhos d'Água, restaurando a cultura e raízes onde começou a história de Feira de Santana. A expectativa é que no Casarão funcione as academias de letras, medicina, o Instituto Geográfico Histórico. E tenho certeza, prefeito, que nada, nem ninguém vai impedir o seu propósito de contribuir com o desenvolvimento de Feira de Santana, pois são esses os seus deveres como filho de Deus, como feirense e como prefeito desta cidade, que vão nortear os seus passos e trazer grandes avanços para a nossa cidade. Feira de Santana é a segunda mais populosa cidade do estado e a primeira do interior nordestino. É também a 6ª maior do país, principal centro urbano, político, educacional, administrativo e comercial do interior da Bahia e um dos principais do Nordeste. Feira é conhecida mundialmente por sediar o maior carnaval de época do país, a Micareta de Feira. Destaca-se também pela tradição dos festejos, como São João, São Pedro, de Humildes, Festa de Nossa Senhora Santana, a Expofeira e o Natal Encantado. Finalizo a minha saudação dizendo que, se eu pudesse nascer de novo, pediria a Deus um presente, ser filha legítima ou adotiva, mas que Ele me deixasse viver e ser feliz nesse paraíso com o nome de Feira de Santana. Salve os 186 anos de Feira de Santana, e eu solicito uma salva de palmas para os senhores, para a Feira de Santana e pelos seus 186 anos. Muito obrigada. Concedo a palavra ao professor Carlos Alberto Alves Lima, mestre em História pela Universidade Estadual de Feira de Santana, coordenador da editora Na Carona, palestrante desta sessão solene, para falar sobre os aspectos da história do município de Feira de Santana do século XVII até a contemporaneidade. Antes, porém, eu quero fazer o registro da presença do Dr. Ícaro Iven, ex-procurador dessa casa e atual diretor do PROCON Feira de Santana. Vossa Senhoria dispõe de 10 minutos. Boa tarde a todos e a todas. Em nome do excelentíssimo vereador José Carneiro Rocha, presidente dessa Casa Legislativa, e do excelentíssimo doutor Colbert Martins da Silva Filho, prefeito municipal de Feira de Santana. Antes de mais nada, agradecer o convite, enquanto filho dessa terra, enquanto estudante desde a educação básica e também da educação superior e pós-graduação na Universidade Estadual de Feira de Santana. É uma honra participar de um espaço como esse no dia de aniversário de Feira de Santana. Parabéns à Feira de Santana, parabéns aos 186 anos de Feira de Santana.
pensar em falar sobre a história de Feira de Santana é justamente o motivo que faz eu e mais alguns outros historiadores, dentre os quais Júlio Firmo, que está presente, Juliano Mota, professora Maiara Plácido e professor Franzenberg, todos historiadores feirenses, pensamos, devemos, de alguma maneira, produzir um livro, um paradidático sobre Feira de Santana. A Universidade Estadual de Feira de Santana, no seu curso de licenciatura em História e no seu programa de pós-graduação em História, tem mais de 80 dissertações sobre a cidade de Feira de Santana. Porém, a nossa grande discussão enquanto educador e enquanto historiador, que essa produção na universidade não conseguia sair dos muros da própria universidade. Nós, enquanto professores da educação básica, quando íamos falar sobre Feira de Santana em momentos como esse, de aniversário de feira, em momentos festivos, sempre tínhamos a mesma discussão e as mesmas perguntas. Discussões essas, perguntas essas, que sempre falavam da Fazenda dos Olhos d'Água e o casal Domingos Barbosa de Araújo e Ana Brandoa. E nosso questionamento era: a produção historiográfica de Feira de Santana, há quase 30 anos, já estabelecia pesquisas que discutiam não a figura de Domingos Barbosa de Araújo e Ana Brandoa, não essa versão da história de Feira de Santana, mas discutiam novos sujeitos, novos espaços, uma nova história de Feira de Santana. Dentro dessa perspectiva, as pesquisas apontam que o povoamento de Feira de Santana não se dá no casarão dos Olhos d'Água, se dá cerca de 100 anos antes, na nossa região norte, no atual distrito de Maria Quitéria, na localidade que se chamou São José das Itapororocas. No processo de interiorização do Brasil, durante o Brasil colônia, a região de Feira de Santana era dividida em 3 grandes sesmarias, em 3 grandes fazendas. De um lado, a região de Jacuípe, onde hoje está a região do Rio Jacuípe, Anguera, que foi distrito chamado de Almas. A região central de a região de São José das Itapororocas, e a região mais à direita, denominada de Água Fria. Essas 3 regiões compunham as sesmarias que vai formar o município, futuramente a vila e município de Feira de Santana. Falar do português colonizador de Feira de Santana, não podemos falar do casal Domingos Barbosa de Araújo e Ana Brandoa como primazes. Temos que fazer reverência, sim, ao cristão novo João Peixoto Viegas, que veio para essa região por volta do século XVII e aqui constituiu família e assim colonizou, do ponto de vista mesmo de colonizar, como todos nós aqui compreendemos. Esse processo de colonização da região de Feira de Santana é um processo, sim, de derrota dos índios paiaiás, índios esses que é uma das etnias, um dos grupos que não se tem mais notícias. Justamente essas questões, justamente essas inquietações faz com que nós, os amigos, historiadores, a gente constrói o livro Feira, uma cidade princesa. Esse livro foi construído a várias mãos por nossa editora, criada também em Feira de Santana. Esse livro ele é lançado no dia 18 de setembro de 2017, ou seja, há 2 anos atrás. É um livro pensado inicialmente
porque nós acreditamos no futuro de Feira de Santana, acreditamos na história de Feira de Santana, acreditamos na identidade de Feira de Santana, produzimos pensando nas crianças, pensando no Fundamental 1, crianças de 8 a 10 anos de idade. A repercussão do livro, fantástica. Mais de 30 escolas do município de Feira de Santana adotaram o livro nesses 2 anos. Me envaidece, mas quero deixar registrado, com certeza, o livro mais vendido da história de Feira de Santana. Atualmente, nós chegamos a quase 5 mil livros vendidos. Um livro feito por feirenses, por pesquisadores de feira, inclusive impresso em Feira de Santana. Isso era algo marcante para nós. Poderíamos ir a Salvador, baixar custos, mas não. Resolvemos produzir em Feira de Santana, na ideia mesmo da sustentabilidade do projeto. E nós aqui estamos, 2 anos depois, chegando à 5ª edição, a 5 mil livros vendidos. Esse nosso livro, ele é dividido em 2 capítulos. O primeiro capítulo conta essa história que eu narrei inicialmente para vocês. O processo de formação de Feira de Santana, de povoamento de Feira de Santana e as discussões sobre as representações acerca da história de Feira de Santana, dessa formação. A gente discute Domingos Barbosa de Araújo, a gente discute Ana Brandoa, mas a gente discute também Maria Quitéria, a gente discute também Lucas da Feira, inclusive a gente traz algo que alguns feirenses passam despercebido. Lucas da Feira e Maria Quitéria conviveram no mesmo período e nasceram em regiões muito próximas. Então, dentro de um ponto de vista de uma brincadeira histórica, poderiam ser personagens que se conheceram. Então, nesse primeiro capítulo, a gente trata justamente dessas discussões sobre Feira de Santana. A produção desse livro e o sucesso desse livro nos fez ousar e produzirmos o segundo paradidático sobre Feira de Santana. Esse segundo paradidático foi lançado em 28 de novembro de 2018. Esse livro, Caminhos da Princesa, contou com outros historiadores, como o historiador Renan Pinto, a historiadora Miranice Silva e a historiadora Aline Aguiar. Esse segundo paradidático é pensado um pouco mais para os adolescentes e a discussão é sobre arte, cultura de Feira de Santana. Discutimos sobre patrimônio em Feira de Santana, os prédios de Feira de Santana e também a micareta de feira, a festa de Santana e a questão dos circos e cinemas em nossa cidade. Algo que pouco se fala sobre a formação desse lazer, desse cotidiano em Feira de Santana na década de 30, 40 e 50. Então, nosso livro, voltando ao Feira, uma cidade princesa, além de discutir essa versão oficial e rediscutir e apontar novas diretrizes para a história de Feira de Santana, o segundo capítulo do livro versa sobre algo extremamente importante para a história de Feira de Santana, que é o comércio de Feira de Santana e a Feira Livre. Para dar continuidade à nossa fala, o colega vai falar justamente sobre a Feira Livre e esse comércio. Mais uma vez, agradeço o convite. Esperamos que nossa produção não fique apenas nesses 2 paradidáticos. Temos muito o que falar sobre Feira de Santana, sobre discutir sobre Feira de Santana, e nossa editora convida aos senhores presentes a nos ajudar e contribuir para a nossa caminhada. Muito obrigado, boa tarde e mais uma vez parabéns à Princesa do Sertão. Concedo a palavra ao professor Juliano Mota Campos,
mestre em História pela Universidade Estadual de Feira de Santana, coordenador da editora Na Carona, palestrante também desta sessão solene, para abordar os diferentes atores históricos que contribuíram para a formação social e econômica de Feira de Santana. Vossa Senhoria dispõe de 10 minutos. Excelentíssimo senhor vereador José Carneiro Rocha, presidente dessa Casa Legislativa, excelentíssimo senhor doutor Colbert Martins da Silva Filho, prefeito municipal, nas vossas ilustres pessoas, saúdo a todos. Eu estava vendo o hino, ouvindo, cantando e vendo o hino, e aí veio uma figura do vaqueiro. E aí eu fiquei imaginando, poxa, a gente fala tanto da história de Feira de Santana a partir de Domingos Barbosa de Araújo e Ana Brandão. Parece um disco arranhado. A gente repete, e a gente esquece que a história de Feira de Santana tem outros sujeitos importantíssimos, fundamentais, para além de Domingos Barbosa e Ana Brandão. Não é o nosso papel aqui desmerecer importantes figuras históricas, mas também trazer outros sujeitos, senhoras e senhores, importantes. E o vaqueiro, os tropeiros, foram elementos fundamentais. Se nós avaliarmos que a história de Feira de Santana, ela perpassa pelo comércio, nós vamos imaginar que século XVII, século XVIII, nós não vamos ter rodovias, nós não vamos ter ferrovias, nós não vamos ter meios de transporte aéreos, e o único meio de transporte que nós vamos ter vai ser ou os meios marítimos, os navios, ou nós vamos ter os meios terrestres por animais. Então os tropeiros, eles interligavam distâncias gigantescas de regiões, de uma região para outra. Imaginemos que não existia BR-324, que não existiam vias de acesso fáceis para chegar à capital da província. Então imaginemos que para interligar o comércio de carne, por exemplo, havia o papel dos tropeiros. Para conduzir também o comércio do gado, ou o próprio gado pelos interiores, os vaqueiros, nós vamos também avaliar aí a importância fundamental nesse desenvolvimento de Feira de Santana, principalmente a partir do trabalho desses sujeitos. E aí Feira de Santana vai crescendo aos arredores. Um outro elemento importante que a gente tem que destacar é que não é apenas a Fazenda Santana dos Olhos d'Água como ponto de referência. Tudo que se constitui no entorno da Fazenda Santana dos Olhos d'Água vai ganhar destaque. Por exemplo, eu não sei se vocês sabem, mas Humildes foi engenho. Humildes, o nosso distrito de Humildes, teve engenho, foi um engenho onde tínhamos escravos, onde tínhamos também a criação de gado e onde tivemos um grande desenvolvimento. Feira de Santana não é à toa que tem na sua entrada o nome Portal do Sertão. É justamente a porta do sertão. Nós tínhamos o litoral e o recôncavo, onde havia o predomínio do desenvolvimento da cana-de-açúcar, mas também nós tínhamos o desenvolvimento do comércio do gado e nós também o desenvolvimento da chamada policultura, que é o cultivo de vários gêneros agrícolas. Então, o papel dos tropeiros e o papel dos vaqueiros é fundamental para interligar áreas distantes e promover o dinamismo desse comércio. E Feira de Santana vai crescendo de tal maneira e de tal forma que vai superar uma feira ainda nos anos de 1850, uma feira muito forte chamada Feira de Capuame, que é onde hoje atual, me parece que Dias Dávila. Essa feira ela é muito forte. E Feira de Santana ainda estava vinculada à cachoeira. Com o desenvolvimento do comércio do gado, com o desenvolvimento do comércio variado, nos entornos também da Fazenda Santana dos Olhos d'Água, Feira de Santana vai conseguir se desmembrar de cachoeira, vai ter força política por causa da sua força econômica, desenvolvida pelo comércio, não só de gado, mas pelas feiras livres, e vai chegar ao ponto de se desmembrar, e a partir daí a feira livre vai se desenvolver de tal forma que intelectuais como Sartre, como Jorge Amado, figuras das mais diversas vão querer conhecer a famosa Feira de Santana. Mas aí é importante, e aqui é aqui é a casa da cidadania, e se é a casa do povo, tem que olhar para o povo. Nós, como historiadores, não podemos nos furtar, em momento algum, de dizer quem eram esses sujeitos que estavam na Feira Livre. Esses sujeitos eram mulheres negras,
eram mulheres pobres, eram mulheres que vinham da zona rural, dos distritos, e vinham vender os seus produtos nas segundas, nas quartas, nos sábados, nas feiras livres. A feira livre, o nome já diz, é livre, mas não é livre apenas porque é aberta, é livre porque é diversa, é livre porque contempla uma série de sujeitos, vozes, sons, falas. A vereadora Jerusa disse que ela se sente adotada por feira. Eu escrevi um texto hoje, está no Folha do Estado, foi publicado pelo Folha do Estado, que a nossa cidade, ela tem pessoas muito mais, até por adoção, me parece, do que por naturais da cidade, porque Feira de Santana abriga e congrega muitos sujeitos por vários motivos, inclusive pelo acaso até, né? Então, Feira de Santana, com o desenvolvimento do comércio, com o desenvolvimento da Feira Livre, foi composta de muitos sujeitos. Sujeitos, como eu disse, mulheres negras, pobres, que vieram da zona rural, homens, tropeiros, vaqueiros, pessoas das mais diversas condições sociais e que vieram desenvolver aqui as mais diversas atividades comerciais. E aí vale um destaque. Esses sujeitos que compuseram o desenvolvimento da Feira Livre, no início da República, e contemplando um pouco o que nos foi solicitado, vão começar a ser removidos dos centros urbanos de feira. Esses sujeitos, eles vão começar a ser deslocados porque, na República, assim como já acontecia na Europa no século XIX, um movimento chamado Bela Época, onde havia uma ideia de transformação dos grandes centros urbanos, se tira a população dos centros urbanos para se construir viadutos, pontes, estradas, né, grandes prédios. E aí o que acontece? Essa população mais pobre, ela vai para o subúrbio. E o próprio nome já diz, sub-urbe, abaixo, afastado, a parte da urbe, do centro urbano. Esses sujeitos, essas pessoas, em sua grande maioria, negros, pobres, muitas pessoas até também da zona, muitos que vieram da zona rural e que terminaram ficando no centro de feira, vão ser, no início da República, isso, década de 20, década de 30, década de 40, começam a ser afastados para as zonas mais suburbanas da cidade. É aí que se originam bairros que vocês conhecem como Rua Nova, Calumbi, Tomba, onde há uma grande concentração de pessoas negras e onde essa cultura negra ela é efervescente. Haja vista as manifestações culturais e artísticas que brotam desses lugares. Então nós vamos ter, em Feira de Santana, uma grande diversidade de sujeitos que vão compor a Feira Livre. E eu vou dar um destaque, brincando um pouco com o tempo, indo e voltando, que nos fins do século XIX e início do século XX, nós vamos ter uma figura muito forte, que são as chamadas quituteiras. As mulheres que vendiam quitutes. Essas mulheres que vendiam quitutes, elas desenvolveram um comércio muito intenso que já era desde o século XIX, onde as senhoras brancas permitiam que as suas escravas pudessem vender diversos artigos, diversos itens, normalmente doces, iguarias, né, nas ruas. E a grande parte desse dinheiro ia para as senhoras, as donas, as sinhazinhas, as senhoras brancas. E essa tradição, né, ela se reproduziu. Agora, mulheres livres, no século XX, continuam a vender. E aí vocês vão dizer, mas a história é morta. Mentira, a história é viva. Vamos para Marechal e vocês vão ver isso. Vamos andar na Marechal e vamos ver mulheres vendendo bolo de tapioca, bolo de carimã, vendendo uma série de gêneros agrícolas que muitas produziram na zona rural. Então, é importante que nós valorizemos essa história de Feira de Santana e saiamos um pouco apenas dessa perspectiva da civilização do couro, da civilização apenas do comércio de gado. É fundamental que a gente tenha esse olhar. E finalizo meu pronunciamento dizendo uma outra coisa muito importante. Fundamental valorizarmos a história do nosso município. E quero parabenizar a essa casa por 3 iniciativas importantes. Primeiro, convidar historiadores para falar de história. Eu repito, convidar historiadores para falar de história. Ninguém vai no consultório médico ser atendido por advogado. Nós somos historiadores, fomos financiados por dinheiro público.
4, 5, 8, 10 anos da nossa vida estudando com dinheiro público. Pesquisamos, produzimos ciência. Com todo respeito aos memorialistas, com todo respeito aos institutos que produzem memória. Memória é uma coisa, história, conhecimento científico é outra. Parabéns a essa casa por convidar historiadores e que da próxima vez sejam outros historiadores a trazer. Segundo, parabéns a essa casa por oportunizar falar sobre produção de feira. Produção da história de Feira de Santana, que é fundamental para o nosso município. E por fim, parabéns a essa casa por sempre lembrar e dar uma comenda tão especial, que é a Comenda Maria Quitéria, às mulheres que compõem a história da nossa cidade e enriquecem com a sua luta e a sua bravura a nossa vida feirense. Feira de Santana é mulher, para mim é mulher, porque vem de muitas mulheres. A Feira Livre, a Maria Quitéria e as outras que constroem o nosso dia a dia no cotidiano. Boa tarde, parabéns à feira, muito obrigado. Convido o ex-vereador desta casa, atual deputado estadual, Everton Carneiro, para entregar uma placa em agradecimento ao professor Carlos Alberto Alves Lima. Convido o ex-vereador também dessa casa, atual deputado estadual, José de Arimateia, para entregar uma placa em agradecimento pela palestra ao professor Juliano Mota Campos. Eu quero informar que os professores estão, logo após a sessão, estarão vendendo o livro Feira, uma cidade princesa. O valor é R$30 e quem quiser adquirir, aí fora na saída, vocês podem, os senhores e as senhoras podem procurá-los. Concedo a palavra ao excelentíssimo Dr. Colbert Martins da Silva Filho, prefeito municipal de Feira de Santana. Boa tarde a todos. Com alegria que hoje, nesse 186º aniversário de Feira de Santana, Deus me deu a oportunidade de estar com vocês mais uma vez, para poder comemorarmos juntos essa data tão importante para a Feira de Santana. Cumprimento o vereador José Carneiro Rocha, presidente desta Casa Legislativa, o doutor Cleudson Santos Almeida, procurador-geral do município, o professor Carlos Alberto Alves Lima, professor da nossa Universidade Estadual de Feira de Santana, e o professor Juliano Mota Campos, também professor de História. Ao reverendíssimo Dom Zanoni Demetino Castro, ao deputado Tom, deputado José de Arimateia, aos vereadores Antônio Carlos Passos Ataíde, Cadimel Pereira, Cíntia Machado, Edivaldo Lima, Eremita Mota, Fabiano Davan, Jerusa Sampaio, Gilmar Amorim, João Bililio,
vereador Luiz da Feira, vereador Lulinha, vereador Marcos Lima, vereadora Neinha, vereador Robeci da Vassoura, vereador Roberto Tourinho, vereador Zé Filé. Cumprimento também a todos os secretários que aqui estão, em nome da secretária Denise Mascarenhas, faço questão de cumprimentar a todos e a todos vocês que nos acompanham nesta sessão tão importante, marcante desse dia hoje, aqui em Feira de Santana. Eu não vou falar de história, porque acho que nós tivemos uma aula de história. E reconheço como uma aula importante de nós aprendermos mais sobre nossa cidade. Eu queria fazer somente uma observação bem breve sobre a importância que Cachoeira teve nesse processo econômico durante todo esse período, principalmente no período do período de 1822 e 1823. Cachoeira era a capital econômica da província, não era Salvador a cidade mais forte. A força de Cachoeira era tão grande que a Câmara Municipal de Cachoeira separou Cachoeira do resto do Brasil um ano antes, 1822. O poder econômico era extremamente forte. Nós conseguimos, politicamente e economicamente, romper esse bloqueio. Eu não tenho exata ideia de como isso ocorreu, mas eu não sei se era apenas a nossa força econômica, que também não era tão grande quanto a que Cachoeira tinha. A força de Cachoeira era tão importante que quem for em Bonfim de Feira, naquela rua de quem, quando a gente sai daqui de Feira para subir, é Rua da Cachoeira. Aquela rua de quem desce saindo de Bonfim, as pessoas saíam de Bonfim na Rua da Cachoeira, porque era o lugar onde as tropas, e passavam todas por lá com os animais, era a passagem de quem vinha da Chapada Diamantina, e descia ali, passando na frente da praça, aquela rua que sai é Rua... Luiz da Feira não me deixa... Bonfinense bom como é, Rua da Cachoeira. Eu agradeço ao testemunho do vereador Luiz da Feira, que seja deputado também, mas dizer que a força que Cachoeira tinha e tem economicamente é preciso ser também medida. Mas a história de Feira, essa história que foi aqui contada, da importância que Feira de Santana tem ao longo do tempo, da importância econômica, da importância daquelas pessoas, dos seus escritores que aqui em Feira estiveram e que permitiram a vinda de tantas pessoas do mundo inteiro, como Jean Paul Sartre e outros, da importância do trabalho, da importância da industrialização, do comércio, da importância dos serviços. Mais de 180 transplantes de rim foram feitos em Feira de Santana até agora. Nós vamos fazer transplante de coração em muito pouco tempo. Feira de Santana é uma cidade com grande força e grande potencial. Mas eu somente daria foco hoje em um assunto que eu acho extremamente importante e que eu gosto de falar muito, que é sobre tecnologia. Fizemos anteontem, uma reunião na prefeitura com mais de 60 startups. Feira de Santana tem, nessa nova forma de empresas, 60 empresas de alta tecnologia. Muitas delas fazendo produtos que são vendidos apenas no exterior. As startups serão por nós organizadas. Vamos fazer um hub de startups também. Contaremos com a participação da Secretaria de Ciência e Tecnologia do Governo do Estado da Bahia, que participou conosco dessa reunião. Vamos ter uma atividade extremamente importante com a Universidade de Feira de Santana, agora no mês de outubro, aonde iremos discutir algo extremamente básico e fundamental para esse crescimento tecnológico, que é uma capacidade de transformar grandes extensões de Feira de Santana, grandes extensões de Feira de Santana em banda larga. Para isso, vamos estudar por sugestão da nossa universidade. E aí, vereador Zé Carneiro, peço a sua atenção, um cumprimento ao ex-deputado Carlos Geilson também, de que nós vamos precisar utilizar linhas de transmissão da Chesf, que existem neste momento, que não estão sendo utilizadas, para poder nós trazermos banda larga em grande quantidade para a Feira de Santana. A Chesf possui essas linhas e nós poderemos utilizá-las para poder colocar banda larga o suficiente para integrar todo o nosso sistema de ensino, tanto estadual, quanto municipal, quanto particular também. Estender para todas as áreas de saúde, para todas as áreas de segurança. Nós podemos ter uma cidade extremamente hiperconectada na melhor forma de expressar o futuro de Feira de Santana. Concluo agradecendo a presença de cada um nesse dia de hoje.
de dizer o que já foi importante na história de Feira de Santana, foi aqui relatado. O que é importante hoje, de todos nós que fazemos Feira de Santana hoje, estamos fazendo a crescer cada vez mais. Mas o mais importante que tem é o futuro. E aí eu aproveito mais uma vez para convidar a todos. Eu cumprimento o vereador Alberto Neri, que até a minha chegada eu não podia cumprimentá-lo, porque eu não o vi, mas o cumprimento a Vossa Excelência. Aproveito a todos para convidá-los para os 200 anos de Feira de Santana. Daqui a 14 anos, Feira de Santana faz exatamente 200 anos. E vai ser uma grande festa que nós vamos ter que fazer. Uma festa forte de uma cidade que está cada vez mais metropolitana, cada vez crescendo mais. E eu gostaria de concluir, senhor presidente, deixando para nós todos um desafio nesses 200 anos de Feira de Santana, que nós já passamos a comemorar a partir de hoje. Fazemos o tempo inteiro referências muito importantes a Maria Quitéria de Jesus Medeiros. O corpo de Maria Quitéria de Jesus Medeiros não está em Feira, está em Salvador, na igreja de Padre Abel, ali no fundo do fórum. Me esqueci o nome da igreja agora. Hein? Santana. Está lá o corpo de Maria Quitéria. Se é uma pessoa, um personagem tão importante para nós, eu não sei, senhor presidente, se o senhor não poderia tomar, presidente Zé Carneiro, a iniciativa da gente criar um grupo, uma comissão grande. Eu acho que essa é a casa, não é apenas o Poder Executivo, mas essa casa talvez possa ter a iniciativa de criarmos um grupo grande de pessoas com toda a sociedade de Feira de Santana, para nós trazermos uma representação tão importante quanto Maria Quitéria, para que ela possa continuar repousando aonde nós a cultuamos. Cachoeira, Maria Quitéria não é importante em Cachoeira. Não é. Eles não valorizam, não a valorizam. Nós aqui a valorizamos. Não é a mulher apenas, não. A pessoa que conseguiu ser tão forte, tão heroína, para superar tudo que ela superou naquela época. Acabei de saber agora que o corpo da irmã Dulce está sendo colocado numa circunstância onde ela poderá ser visitada, mesmo na cripta onde o corpo se encontra, na igreja da irmã Dulce. Ela está sendo colocada agora, o corpo, numa cripta, onde ela, como daqui no dia 13 de outubro, ela vai ser canonizada, então ela passará a ser santa. Ela vai poder ser visitada. Se irmã Dulce pode ser tudo isso, por que é que nós não podemos também buscar trazer o corpo de Maria Quitéria para a Feira de Santana? Viva Feira de Santana nos seus 186 anos. Muito obrigado. Anunciamos a execução do hino à Feira de Santana. Salve, ó terra formosa e bendita, paraíso com nome de feira, toda cheia de graça infinita. És do norte a princesa altaneira, bem nascida entre verdes colinas, sob o encanto de um céu azulado. Ao estranho tu sempre dominas, com o poder do teu clima sagrado. Salve, ó terra formosa e bendita, paraíso com nome de feira, toda cheia de graça infinita. És do norte a princesa altaneira, sorridente como uma criança, descuidosa da sua beleza. Do futuro és a linda esperança, terra moça de sã natureza. Salve, ó terra formosa
formosa e bendita, paraíso com nome de feira, toda cheia de graça infinita. És do norte a princesa altaneira, poetisa do branco luar, pelas noites vazias de agosto, fiandeira que vive a fiar a toalha de luz do sol posto. Salve, ó terra formosa e bendita, paraíso com nome de feira, toda cheia de graça infinita. És do norte a princesa altaneira, de Santana és a filha querida, noite e dia por ela velada. E o teu povo tão cheio de vida só trabalha por ver-te elevada. Salve, ó terra formosa e bendita, paraíso com nome de feira, toda cheia de graça infinita. És do norte a princesa altaneira. Eu quero agradecer a presença do vereador Alberto Neri, Antônio Carlos Ataíde, Cadmiel Pereira, Cíntia Machado, Adivaldo Lima, Eremita Mota, Fabiano Davan, Jerusa Sampaio, Gilmar Amorim, João Bililio, Luiz da Feira, Lulinha, Marcos Lima, Neinha, Robeci da Vassoura, Roberto Tourinho e também ao vereador Zé Filé. Agradecer a presença de cada um dos senhores, em nome do deputado Carlos Geilson, a presença de cada uma das senhoras em nome de Lourdinha Santana e